Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e o meu canal ele trata basicamente de arte e cultura, de uma forma bem geral. E aí procuramos trazer sempre materiais que o foco maior seja de ordem filosófica, que é a minha formação original. Então temos basicamente dois trabalhos que são o carro-chefe, que um é o Resumos Enem, que busca trazer aulas gratuitas para quem está se preparando para o Enem, principalmente na área de humanidades, na área de filosofia, e o outro são os obras filosóficas, em que procuramos trazer trabalhos de explicação para auxiliar leituras de textos filosóficos mais difíceis. Eu acredito que o conhecimento ele deve ser o mais democrático possível e é nesse sentido que eu busco fazer esses trabalhos. Mas realizando esses trabalhos que são mais, digamos assim, técnicos, me veio também a ideia de experimentar, trazer aqui para vocês uma explanação sobre o curso de graduação de filosofia. Eu acredito que muita gente que, ou no Resumos Enem, que procura para auxílio nos seus estudos do Enem, ou mesmo no Obras Filosóficas, eu tenho lá um trabalho onde trabalhamos a República de Platão, ajudando na leitura desse texto, pretendemos mais à frente fazer outros também, mas eu acho que para quem assiste fica aquela curiosidade sobre essa área da filosofia, a graduação em filosofia, como é que é uma formação dentro dessa área. E aí me veio a ideia de fazer esse vídeo aqui, é bem experimental e eu vou colocar lá no canal, vamos ver se vai dar algum resultado, se vai ser visto pelas pessoas e se eu perceber que ele é uma reflexão que trouxe algum benefício para as pessoas, no sentido de que sanou algumas dúvidas sobre essa área, para quem tem dúvidas, muitas vezes você não encontra muito material sobre isso. Se eu perceber, enfim, que ajudou as pessoas, eu trago mais materiais sobre essa parte mais técnica, digamos assim, de uma formação em filosofia. Então, inicialmente me apresentando, meu nome é Leonardo Lopes, eu tenho esse canal que trata mais sobre arte, cultura, cinema, até mesmo games, mas eu procuro sempre dar um foco maior na parte de filosofia porque é a minha área de formação. Eu fiz duas graduações em filosofia, uma nos anos 2000, a nível de Universidade Federal, bacharelado, e depois nos anos 2010 eu complementei com a licenciatura em universidade nível estadual e tenho então essas duas formações, bacharelado e licenciatura em filosofia. E pouco tempo depois da licenciatura, por volta aí de 2019, no início dos anos 2020, eu complementei com o meu mestrado, voltando para uma universidade federal, concluí o meu mestrado. Basicamente a minha pesquisa é sobre Santo Agostinho, a questão da linguagem em Santo Agostinho, mas eu também tenho pesquisas na área de filosofia antiga, principalmente Platão, são os dois filósofos que eu gosto mais, Platão e Santo Agostinho. E depois, de 2022 a 2024, eu fui professor em universidade estadual, vinculado diretamente ao departamento de filosofia, onde eu ensinava basicamente metafísica antiga. Bem, essa é a minha trajetória. Eu já estou há quase 25 anos nessa área e isso foi mais um dos motivos, já que eu já tenho uma certa trajetória nessa área, foi mais um dos motivos que me levou a trazer hoje essa reflexão sobre a graduação em filosofia. Então, para você que está pensando em fazer uma graduação em filosofia, inicialmente o que eu tenho a dizer é que uma graduação em filosofia, a princípio, não é uma ideia
que soe muito bem para a maior parte das famílias brasileiras. Eu digo isso a maior parte porque para muitas famílias isso é levado bem de boas mesmo, mas para muita gente não. O pessoal prefere mais que o pessoal tente, ou pelo menos é o sonho da maior parte das famílias, que o seu filho faça medicina, direito, engenharia ou alguma dessas áreas que são mais concorridas. Dificilmente você vai encontrar alguma criança que diz que quando crescer quer ser filósofo. Geralmente diz que quer ser médico, né? Ou, no máximo, advogado, mas não filósofo. E então, às vezes tem esse problema nessa parte, né? Quando o jovem que está terminando o terceiro ano decide fazer o Enem, o vestibular, para prestar uma área de filosofia. Isso aconteceu comigo, digamos assim, a minha família, não vou entrar em detalhes, mas a minha família não viu com muitos bons olhos essa minha entrada. Lá no ano de 2002 foi quando eu comecei a minha primeira graduação, que era o bacharelado, em filosofia. Mas passaram-se aí uns quase 25 anos, então eu permaneci e hoje eu acho a área mais incrível de estudo que possa ter, e eu vou procurar nesse vídeo aqui, de forma bem breve, tirar um pouco essa pecha de que um curso de filosofia não pode ser útil. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas vou usá-la aqui, útil para a pessoa, tanto no nível pessoal quanto até mesmo para um nível profissional. Então esse é o desafio aqui desse vídeo. Bom, basicamente o curso de filosofia ele tem dois níveis, licenciatura e bacharelado. Ainda persiste na maior parte das universidades essa distinção. Particularmente eu considero que essa distinção já deveria ter caído, porque de uma forma geral se diz que o bacharel ele está apto para a pesquisa e o licenciado está apto para ensinar, como se fosse possível fazer uma separação entre essas duas áreas. Então, particularmente, eu acredito que a formação deveria dar esses dois níveis e a pessoa sair tanto apta para ensinar quanto para a pesquisa. Eu, no meu caso, eu fiz as duas formações. A bacharelado eu fiz nos anos 2000, nos anos 2010 eu fiz a licenciatura. E, basicamente, em termos profissionais, digamos assim, que é um dos focos, né? Eu quero tratar bem desse lado pessoal, individual, mas também no lado profissional da coisa. Basicamente, esse lado profissional, para a questão do bacharel, aquele que sai com um nível de bacharelado, fica um tanto quanto restrito a, digamos assim, a área da pesquisa, a área acadêmica, falando de uma forma bem simples, para você se tornar professor universitário. O pesquisador é, em última instância, um professor universitário. Existem outras áreas em que a pesquisa pode ser feita em institutos ou até mesmo financiada por certos órgãos, mas em filosofia isso é bem mais restrito. Em filosofia isso fica restrito basicamente à parte acadêmica. Quando eu fui professor universitário, eu tive alguns alunos que optaram por fazer bacharelado e eu notava que uma parte deles já eram pessoas com um pouco mais de idade. Então eu tive um aluno, por exemplo, que tinha 70 anos de idade e ele foi fazer o bacharelado porque, enfim, queria estudar filosofia de uma forma mais acadêmica. Ele já lia e queria estudar de uma forma mais acadêmica. Tive um aluno também que já era aposentado, ele já tinha 50 e quase 60 anos, já era aposentado, e ele fez o bacharelado para também, no mesmo sentido. Ele queria ter uma formação. E basicamente esse é o meu conselho para quem, se você já tem uma formação, se você já tem uma área de atuação, talvez o bacharelado seja uma melhor escolha. É claro que isso não impede de que uma pessoa possa vir a fazer o bacharelado em outra circunstância. O bacharelado ele visa mais
ele tem no seu grade curricular, ele tem disciplinas que são mais voltadas para pesquisa, para escrita acadêmica. Já a licenciatura, e eu sou licenciado também, a licenciatura eu considero que é a porta que abre, aqui estamos tratando primeiro da parte profissional, é a porta que abre o mercado de trabalho. E como é o mercado de trabalho para quem é da área de filosofia? O mercado de trabalho para quem é da área de filosofia, ele é bem restrito. Eu não vou dizer aqui que ele seja amplo, não é. Ele é bem restrito. Ele está mais restrito ao magistério. Mas dentro do magistério, você pode exercê-lo dentro de escolas, principalmente a nível médio, e aí existem os diversos processos seletivos, nos quais ocorrem nos diversos estados, em que você pode vir a se tornar um professor de filosofia no ensino médio e também, algumas vezes, a nível municipal, a nível de ensino fundamental, o profissional formado em filosofia, licenciado, diga-se de passagem, ele pode atuar como professor de ensino religioso. Então, basicamente é isso. Tem uma restrição ao magistério, mas essa restrição ela tem abertura. Então, tanto a nível de ensino médio, quanto a nível de ensino fundamental, na rede pública, na rede privada. Então não é assim tão, digamos assim, ruim como a maior parte das pessoas tentam passar. Bem, a nível de profissional seria mais ou menos isso. A nível pessoal, e esse também é um ponto bastante importante, a formação em filosofia, e como eu disse, eu estou há uns 25 anos quase nessa área, eu considero incrível. A minha inserção nessa área não se deu de uma forma muito tranquila. Como eu falei, como muitas famílias, a minha não gostava muito, não comprou muito a ideia. E eu me lembro que na época, 2002, eu inclusive não tentei vestibular para filosofia, tentei para arquitetura. E aí quem não passasse, porque tinha uma prova lá prática, tinha uma segunda opção. Eu coloquei filosofia como segunda opção. E acabei gostando do curso e estou aqui até hoje, 25 anos praticamente, depois tendo toda essa formação a nível de graduação, pós-graduação, como professor universitário também. Bem, basicamente o curso de filosofia ele vai te mostrar todo o pensamento, as principais ideias, os principais filósofos ao longo de toda a história da filosofia, ao longo de toda a história do pensamento. Então, é mais ou menos o seguinte, tudo aquilo de relevante, de grandioso, que foi pensado na história da humanidade, passou pelos filósofos. Então você tem toda aquela dimensão, por exemplo, de metafísica, de ontologia, em Platão, Aristóteles, assim como depois uma dimensão mais ainda metafísica, mas agora voltada mais para uma dimensão teológica na Idade Média, com Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Quer dizer, pelos filósofos, pela pena dos filósofos, digamos assim, passam as principais ideias que vão dar o chamado espírito de um tempo. Peguemos, por exemplo, René Descartes, no início da modernidade, anteriormente os renascentistas, a mudança de paradigmas teocêntricos para antropocêntricos, a modernidade vinda com René Descartes, a revolução científica, por detrás de todos esses eventos históricos, você tem filósofos produzindo. O filósofo é também um homem do seu tempo. Ele produz não só no sentido mais universal, mas também no sentido mais histórico também. A filosofia tem esse lado histórico. E aí, pela filosofia, você vai ter uma abrangência maior de áreas como a ética, a política, a epistemologia, quer dizer, a chamada teoria do conhecimento, a estética, a arte, áreas como, por exemplo, fazendo ligação da filosofia e aí te dando um olhar mais apurado, um olhar mais crítico, um olhar mais relevante sobre cinema,
sobre a própria ciência de uma forma geral, sobre as artes, como dissemos antes, e inúmeros outros pontos em que a filosofia ela vem a te fornecer um olhar mais acurado sobre a realidade. A política, a filosofia política, nem se fala. Então é um curso que vai fazer com que você venha a abranger, entenda-se, não é um curso que vai te ensinar a pensar. Isso é uma visão bastante errada. Todo mundo sabe pensar. E há pessoas que pensam muito bem, por exemplo, pelo senso comum. Mas o curso de filosofia ele te dá mais uma linguagem. É como se você aprendesse mais uma língua, o filosofês, com o qual você aprende a olhar para o mundo, olhar para a realidade de uma forma mais crítica, de uma forma mais apurada, de uma forma mais, eu não diria propriamente coerente, mas de uma forma mais ampla. Você vai conseguir ver as coisas sob diversas faces e não só de uma forma unilateral. Isso faz com que a pessoa, com o tempo, tenha um olhar diferenciado sobre a realidade. Bom, pessoal, esse aqui é um curso, aliás, desculpa, esse aqui é um vídeo bem breve, é mais para aquele aluno que está pensando em fazer o Enem para filosofia. Eu procurei de uma forma bem breve, bem jogando conversa fora mesmo, trazer as principais formas de pensar o que vem a ser uma formação. É uma escolha difícil, a pessoa, confesso que é uma área que você precisa ter realmente um gosto especial pelas humanidades, pelo pensamento crítico, por entender as coisas sob diversas faces e não só de uma forma unilateral, de uma forma mais acurada, mais profunda. Quem gosta, quem tem esse posicionamento de vida, garanto que vai se dar muito bem em um curso de filosofia. Procuramos trazer também a parte profissional, e eu vou deixar aqui ao final os trabalhos principais que temos aqui no meu canal, que é o Resumos Enem, que é uma forma que eu considero democrática de expandir o conhecimento com aulas gratuitas para ajudar o pessoal aí que está tentando fazer vestibular, o Enem, e na parte especificamente de humanidades. E também um link para o Obras Filosóficas, onde lá nós procuramos ajudar a ler livros que muitas vezes são muito difíceis. Tem um trabalho lá que eu acho muito interessante, que é sobre a República de Platão. A gente vai analisando os 10 livros, um a um. Bom, se esse vídeo, se você achou que foi relevante, se te trouxe alguma ideia boa, se te ajudou nesse pensamento aí de fazer ou não uma faculdade de filosofia, se você gostou, enfim, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo e até uma próxima oportunidade.